Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que dê um like e se inscreva na TV para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje, nós vamos iniciar o capítulo 7 da segunda parte do Livro dos Espíritos, falando sobre o prelúdio da volta das perguntas 330 a 343. Na pergunta 330, sabem os espíritos em que época reencarnarão? E eles respondem, pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem que retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Essa mesma sensação de nós encarnados, quando estamos para desencarnar, que sentimos, que pressentimos que algo, com o passar da idade, aqueles que desencarnam naturalmente ou através de uma doença, pressentem que vão desencarnar. Assim o espírito também, quando estão para reencarnar, eles se sentem envolvidos de tal forma que pressentem que está na hora do reencarne, mas não sabe quando exatamente isso se dará. Na pergunta 330A, então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é da vida corporal? E eles respondem que certamente assim é. A reencarnação é uma necessidade para quem está no plano espiritual neste período, entre uma encarnação e outra, na erraticidade. É uma necessidade. Os seres, os espíritos, não podem ficar muito tempo sem reencarnar, enquanto ainda estão naquela fase de imperfeição em que precisam do processo reencarnatório. Da mesma forma que nós sabemos que ao nascer nós não vamos viver a vida inteira, nós vamos desencarnar porque ainda fazemos parte deste processo de encarne e desencarne. É um processo natural que acomete todos os seres que ainda têm necessidade da reencarnação. Na pergunta 331, todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? E eles respondem, muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem a necessidade de reencarnar. Há espíritos que nem pensam que vão reencarnar ou que precisam reencarnar. Dependem de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Para os espíritos mais atrasados, a reencarnação parece uma punição, porque ele sabe que errou e muitas vezes ele pressente que vai ter que passar por processos para expurgar, para resgatar as dívidas que cometeu. Então, para estes, a reencarnação parece mais uma punição do que um processo de aprendizado em que ele vai ter novas oportunidades de acertar. Para os mais adiantados, é claro que a compreensão é outra. Nós sabemos, à medida que vamos aprendendo sobre as leis da vida, que a reencarnação é uma necessidade evolutiva. Precisamos retornar para aprender coisas novas, para estimular aquelas capacidades que ainda estão adormecidas, para estimular tanto a intelectualidade quanto a moralidade e assim fazer o nosso aprendizado. Na pergunta 332, pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Ele tem essa capacidade de retardar ou de apressar? E eles respondem, pode apressá-lo, atraindo-o para um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Os espíritos, eles podem apressar
a reencarnação no sentido de ter um desejo ardente, trabalhar em função disso, pedir para os espíritos superiores secundá-lo, ajudá-lo nesse processo reencarnatório. Como também podem se acovardar, se são mais atrasados, diante da reencarnação, justamente por aquilo que falamos, por medo, por se sentirem inseguros diante das provas que sabem que terão que passar. Estes, então, sentem muita dificuldade e muitas vezes se acovardam. E essa covardia sempre gera um sofrimento maior, porque é uma oportunidade perdida, e oportunidade perdida também não é fácil de retornar. Na pergunta 333, se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, conseguintemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Quer dizer, aquele que está se sentindo bem, está numa colônia, está estudando, está trabalhando, numa evolução relativa mediana, não deseja reencarnar. Ele poderia protelar indefinidamente esse momento de reencarne? E eles respondem, indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Então, indefinidamente quer dizer sempre ele não pode. Ele pode, de alguma forma, ir protelando, mesmo aqueles espíritos rebeldes, fugindo da reencarnação, mas chega um momento, soa um momento em que há uma determinação do plano espiritual superior, quando isto é para o bem do ser que está protelando a sua evolução e para o bem daqueles que estão à sua volta. Na pergunta 334, há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo? Ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? Kardec quer saber se para todo corpo tem um espírito, se esse espírito está determinado àquele corpo, ou somente assim, de última hora. Quem é que vai reencarnar? Eu quero. Não, não é assim. Os espíritos respondem. O espírito é sempre designado de antemão, porque nós sabemos que há todo um planejamento reencarnatório, até porque o corpo que está se formando, ele foi programado para determinado espírito. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e virá que tal espírito se uniria a tal corpo. Tudo é promovido no sentido desse planejamento reencarnatório que nós aprendemos muito bem lá nas obras de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, que há todo um planejamento para cada encarnação. Esse planejamento é feito e o espírito começa a se ligar já desde a concepção ao corpo. Na pergunta 335, cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? O espírito também pode escolher o corpo, além das provações, além das situações que vão acontecer na sua vida durante o processo reencarnatório? Kardec faz essa pergunta. E os espíritos respondem que pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que dela lhes advenha. A escolha, porém, nem sempre depende dele, mas isso não obsta a que peça que seu corpo seja tal ou qual. Ou seja, ele pode pedir
a espiritualidade, que desejaria reencarnar, até escolher a família, escolher o corpo, o tipo de corpo que ele quer, ajudar na programação, somente que a espiritualidade superior, que se encarregou deste processo reencarnatório, é que vai dar o aval, se realmente é possível, se ele pode, com todos esses pedidos, com todos esses desejos, ser alcançados, ou não. E isso vai depender de toda essa programação que é realizada. Na pergunta 335A, poderia o espírito recusar à última hora tomar o corpo por ele escolhido? E de última hora, ele resolve, não quero, ele se acovarda e sai e não aceita aquela reencarnação. E os espíritos respondem, se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Essa covardia, ao reencarnar, sempre acarreta muito sofrimento. Porque quando chega o processo reencarnatório, quando os espíritos planejam e dizem, olha, chegou a tua hora de reencarnar, é porque a necessidade daquele ser se faz presente. Há a necessidade, porque se ele não fizer esse processo reencarnatório, vai entrar em sofrimento por algum motivo, que só a espiritualidade superior sabe. Mas eles dirigem e governam as nossas existências porque nós somos ainda muito atrasados e as nossas escolhas ainda são permeadas por desejos, por paixões que nem sempre vão beneficiar ao aprendizado necessário para cada um de nós. Na pergunta 336, poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer para viver, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Todo o processo reencarnatório recebe o aval de Deus, os cuidados de Deus, e se há necessidade daqueles pais terem uma criança com vida, será providenciado um espírito para nascer através daqueles pais. E é claro que o espírito que vai renascer geralmente está comprometido com aqueles seres para o processo reencarnatório. Na pergunta 337, pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Essa reencarnação pode ser imposta? E eles respondem que pode, do mesmo modo que as diferentes provas, mormente quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Aqueles espíritos mais atrasados, mais rebeldes, que não querem reencarnar, que querem continuar a chafurdar-se nos erros, estes muitas vezes são conduzidos obrigatoriamente a um processo reencarnatório. E eles continuam, por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir a um corpo de determinada criança que pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. Quando há essa necessidade, eles vêm, é feito essa reencarnação compulsória, porque é contra a vontade do espírito, porque há necessidade premente de que aquilo aconteça, não pode ser mais retardada. Então, eles fazem esse processo de reencarne compulsório. Na pergunta 338, se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que se decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo?
E eles respondem: muitos podem pedi-lo, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Essa não é um sorteio, quem é que vai reencarnar através de uma criança, não é assim. Essa criança, esse serzinho que está sendo gerado, já houve um planejamento para que um espírito, determinado espírito, habitasse esse corpinho, e essa ligação nós sabemos que começa lá na concepção e termina ao nascer do bebê. Aí se completa então o processo reencarnatório. Na pergunta 339, no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? E eles respondem: muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento entra para ela. O que é esta perturbação? São aqueles momentos em que o ser começa a perturbação quando ele sai do corpo físico para o plano espiritual. Ele sai, o corpo morre e o espírito começa a despertar para o plano espiritual. Esse é o momento de perturbação. E Kardec quer saber se há essa perturbação também quando ele reencarna. E os espíritos dizem que sim, também há essa perturbação. Ele vai adormecendo, ele vai esquecendo o seu passado, ele vai se condicionando aquele corpinho em formação e ele entra então num período de perturbação muito mais longo, porque é todo o período de gestação. E ele está entrando na reencarnação. É como se fosse um aprisionamento de um espírito que está liberto num processo reencarnatório. Já quando ele vai desencarnar, ele se liberta do corpo físico. Então esse período é muito mais curto e muito mais gratificante para aquele que está desencarnando, porque está se libertando. Na pergunta 340, é solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o sério e importante? E eles respondem: procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Ele faz essa comparação porque os espíritos também sentem insegurança. Quando estamos no plano espiritual, tudo parece muito tranquilo, muito fácil. Mas quando nós reencarnamos, esquecemos do nosso passado, nos deixamos envolver pelas ilusões da matéria, é muito fácil errar. E por isso o espírito, sim, leva muito a sério quando está reencarnando todo o planejamento do seu processo reencarnatório. Kardec faz uma nota. Assim como para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento. A reencarnação é uma espécie de morte ou antes de exílio, de clausura. Ele faz essa comparação, Kardec. Quando ele está desencarnando, ele está renascendo. Quando ele está reencarnando, ele está morrendo para o plano espiritual. É só uma comparação, uma figura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas, como este em relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento exigido, tem consciência de que vai reencarnar. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia, que é justamente esse momento de perturbação quando ele é chamado para o reencarne. Na pergunta 341, na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Ele fica ansioso quanto ao seu futuro?
E eles respondem, de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme as suporte. Os espíritos ficam inseguros quando estão para reencarnar. E na pergunta 342, no momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta? Os amigos acompanham no processo de reencarnação, assim como quando nós desencarnamos, eles vêm nos aguardar, vêm nos esperar, e eles respondem, depende da esfera que pertença. Se já está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam acompanham-no até o último momento, animam e mesmo lhe seguem muitas vezes os passos pela vida fora. Esses amigos espirituais muitas vezes nos acompanham no nosso processo reencarnatório, como anjos bons, como amigos queridos, familiares, que vêm em nosso socorro durante toda a nossa reencarnação. Na pergunta 343, os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida serão talvez os que vemos em sonho, os que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com semblantes desconhecidos, aqueles seres que muitas vezes sonhamos e não reconhecemos os seus semblantes, as suas imagens, mas sabemos que são seres queridos, amigos, que nos amam. E eles respondem, muito frequentemente são, eles vos vêm visitar como ides visitar o encarcerado. Eles nos visitam como se nós fôssemos visitar aqueles que estão encarcerados, porque de alguma forma nós estamos encarcerados nesta vida. E ainda que despreendidos parcialmente durante o sono, mas mesmo nesses momentos, a nossa lucidez é muito pequena ainda para entrarmos em contato com toda essa esfera de espíritos amigos que nos assessoram, que nos dirigem, que nos ajudam, que nos aconselham. E aí, é claro, vai depender muito de nós nos prepararmos antes de dormir, sabendo que vamos entrar em contato com estes seres, de pedirmos para que eles nos levem para um aprendizado, para aproveitar bem o nosso tempo e não nos deixem fazer bobagens, como muitas vezes nós fazemos enquanto estamos aqui no mundo corpóreo. Assim, nós encerramos o estudo de hoje. Muito obrigada e até o próximo encontro.